Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado ao BTG Pactual, ao Eduardo, ao André, por mais o convite da gente estar aqui. E eu acho que não, a resposta para essa pergunta, quer dizer, isso não atrapalha, não. Primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte, a maior receita extraordinária no ano passado foi da cessão onerosa do leilão de 2 campos, que a Petrobras comprou, que isso deu uma receita bruta para o governo de 70 bilhões, mas 12 bilhões dos 70 bi foram transferidos para Estado e município e 34 bilhões foram pagos à Petrobras. O que nos deu para o governo federal, em termos de receita líquida, foi 24 bilhões. Então, se a gente quiser computar do ano passado, o que de fato a gente pode chamar de extraordinário, é mais ou menos 24 bilhões. Então, assim, essa agenda de privatização, de concessão, isso não vai atrapalhar o ajuste fiscal, não. Não vai causar falsa impressão que você está fazendo ajuste fiscal, não. No ano passado, a grande melhoria fiscal que a gente teve, a grande surpresa, foi o que aconteceu com a dívida bruta. Vocês se lembram que, em 2013, a dívida bruta do governo geral no Brasil, que a gente chama comumente dívida pública bruta do setor público, dívida bruta do setor público, essa dívida era 51,5% do PIB, final de 2013. Final de 2018, essa dívida havia crescido para 76,5% do PIB. A gente está falando de um crescimento de 25 pontos do PIB, que dá uma média de 5 pontos do PIB por ano de crescimento da dívida bruta, no período de 5 anos, de 2013 a 2018. Sem o Brasil ter uma crise bancária ou está em guerra. Um crescimento de 25 pontos do PIB, da dívida bruta, a gente está falando de um crescimento de 50% da dívida pública de 2013 a 2018, num período que o Brasil não teve crise bancária nem guerra. Foi um crescimento anormal, excessivo. E pela primeira vez, depois de 5 anos, a dívida pública bruta caiu. Ela passou de 76,5% do PIB, final de 2018, para 75,8% do PIB em 2019. A gente espera... mesmo que o Banco Central não venda reserva, que eu não possa controlar, na minha estatística, eu não posso colocar como uma variável o que o Banco Central vai fazer com reserva, que esse tipo de assunto a gente não conversa um com o outro, mas mesmo que o Banco Central não venda reserva, é possível que neste governo, a dívida pública bruta, no final deste governo, já fique menor do que era em 2018, o que é um grande feito, porque só se esperava que isso fosse acontecer a partir de 2022, no próximo governo, e possivelmente já neste governo, a gente tem uma queda da dívida bruta. Então, isso é um fato positivo, mas não vamos nos enganar. Primeiro ponto, a dívida bruta cai, mas a dívida líquida não. A dívida líquida vai continuar a crescer até o final deste governo. A dívida líquida ela só passará a cair quando o Brasil tiver superávit primário. E, possivelmente, a gente só vai voltar a ter superávit primário no final deste governo ou no início do outro. Então, ainda tem um ajuste fiscal a ser feito. E a lição é muito clara. Se a gente não estiver disposto, como sociedade, de criar o consenso político para controlar a despesa, a gente não vai conseguir fazer o ajuste fiscal com corte da despesa. E ninguém nesse país quer pagar mais imposto. Então, resumindo, a receita extraordinária no ano passado foi pequena, foi 24 bilhões em termos de líquido. Parte do que a gente vai perder por não ter mais cessão onerosa, a gente vai ganhar com receita extraordinária, vindo, por exemplo, da política de desinvestimento das estatais financeiras e não financeiras. Quando os bancos públicos vendem ativos, aquilo impacta em ganho de capital, que recolhe imposto, impacta no lucro, que recolhe dividendos. Então, a gente pode compensar um pouco isso ao longo desse ano e dos próximos 2, que é o tempo que a gente precisa para aprovar medidas no Congresso para controlar a despesa e ter um ajuste fiscal duradouro. Então, deixa eu trazer o Fábio para essa conversa, porque quando a gente fala de dinâmica de dívida PIB, a gente está falando, tem 3 variáveis fundamentais. Tem o superávit primário, vamos discutir isso aqui, tem a taxa de juros e o crescimento da economia. E aí, Fábio, eu queria começar por esse último. Por que tem sido tão difícil a retomada do crescimento econômico? A gente teve uma redução de juros de 14,25 para 4,25, a perspectiva é de retomada do crescimento, mas ainda é um crescimento gradual, lento e com dificuldade de retomar o crescimento. Como é que você está vendo o cenário de crescimento e por que a dificuldade da retomada do crescimento? Obrigado, ministro, pelo convite. Obrigado, BTG. Então, por que o Brasil tem decepcionado desde a recessão de 14 a 16? E é uma decepção que vem desde 17, 18, 19, algo contínuo de você fazer as projeções e se decepcionar com elas. Colocar alguns qualificadores aí. Então, primeiro, é verdade que a gente saiu de um momento de recessão e você espera uma recuperação forte, mas você teve alguns choques
que machucaram a economia brasileira. Aquele maio de 17, teve caminhoneiro, teve eleição, e várias pequenas coisas aqui que foram decepcionando. A Argentina, pum, pum, pum. Segundo qualificador que eu acho que eu tenho que fazer, antes de dar o meu melhor diagnóstico do que está acontecendo, é como que está sendo esse crescimento. Então, a gente olha, mercado de trabalho, serviços, não está tão mal assim, indústria está pior. Outra coisa interessante é você cortar o Brasil pelas regiões, e daí você nota Sudeste, Sul, Centro-Oeste não tão mal, Nordeste é pior. E eu acho que a melhor compreensão, depois de você cortar as coisas desse jeito e tentar fazer o diagnóstico, é que o que está trazendo a economia para baixo, o que está demorando a decolar, é essa mudança de modo operacional de setor público para setor privado. É uma nova forma de fazer business, se quiser, tem fatores globais que sempre afetam mais a indústria, mas é uma regra do jogo meio diferente. É menos crédito direcionado, subsídio, uma coisa mais livre, uma forma mais robusta de operar. Isso é lento mesmo. Então, é muito menos uma questão de falta de demanda e de juros, como você colocou, e mais uma questão estrutural de fazer a coisa vir. Em vista disso, não há muito o que dá para fazer. Esse é um pouco o diagnóstico que a gente tem. Fábio, quando a gente olha essa retomada, a gente vê o crescimento vindo pelo consumo, ele não vem do setor externo, não vem do setor público, evidentemente ainda é contracionista o setor público, mas o que falta é o investimento. O investimento ele ainda não veio, aí remete à questão de confiança com relação ao futuro, e eu acho que a gente volta à discussão que o Mansueto estava tangenciando das reformas, que eu acho que isso é fundamental para que o país tenha realmente a confiança na nossa capacidade de deslocar o nosso potencial de crescimento. E aí a pergunta a você, Mansueto, a gente sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A agenda no Congresso é complexa, é difícil, precisa priorizar e negociar. O que é o prioritário na sua visão que a gente tem que fazer agora? Se fosse escolher uma reforma, o que é o mais importante para você? Assim, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Do ponto de vista fiscal, seria o que a gente chama da PEC emergencial, porque muito do que está na PEC emergencial o governo já está fazendo. Mas, à medida que passa o tempo, fica mais difícil, se você não tiver isso com uma regra muito clara, inclusive na Constituição, a dizer não. Por exemplo, nesse ano não tem nenhum grande concurso público programado, neste ano não tem nenhum aumento de salário público de servidor programado, como foi nos últimos 4 anos. A gente teve em 2016, 17, 18 e 19 aumento de salário, de aumento real de salário das principais carreiras do serviço público. Este ano, não. Então, controle do salário do servidor público, controle de concurso público, não criação de despesa obrigatória, controle de subsídio, tudo isso está na PEC emergencial e hoje o governo já vem fazendo, mas isso estando no formato de uma emenda à Constituição, torna muito mais crível o ajuste, como hoje é o teto dos gastos. Na virada do governo, de 2018 para 2019, eu estava em Nova York, e a equipe econômica do novo governo ainda não estava definida, e muito investidor perguntava, será que o novo governo vai continuar o ajuste fiscal? E a resposta que eu dava era, vai continuar, porque não continuar, o novo governo teria que deixar muito explícito para o mercado que não quer fazer o ajuste fiscal e teria que mudar a Constituição. Então, a gente ter uma regra constitucional que força o governo a se manter na trajetória do ajuste fiscal é algo muito poderoso e dá credibilidade, como já está acontecendo. Hoje, o título mais longo do Tesouro, estou vendendo muito pouco o título longo, porque quem compra o título longo é estrangeiro e fundo de pensão, eles estão ainda ausentes do mercado, mas um título longo do Tesouro hoje, o juro real é 3,5%. Esse mesmo título, há 4 anos atrás, o juro real era 9%. O Brasil de 2015 era um Brasil que quem tinha dinheiro podia ficar em casa e comprar título público. O Brasil de hoje em dia não é mais esse Brasil. Quem quiser ganhar, ter um retorno alto, vai ter que investir, de fato, na economia real, vai ter que comprar o título da empresa, vai ter que arriscar. E esse é o Brasil que nós queremos. Então, eu diria que, mesmo ainda com ajuste longo a ser feito, fiscal, a gente tem 2 notícias boas. Primeiro, o mercado aceitou o ajuste gradual. E aceitou porque o mercado está comprando o título público a um juro real, o título longo de 3,5% e o título curto com juro real de 1%. O
mercado aceitou o ajuste fiscal gradual. Vender título público a essas taxas, há 2, 3 anos atrás, se alguém falasse isso, ia ser considerado louco. E o segundo sinal que o mercado, enfim, aceitou o ajuste fiscal, além desse movimento gradual de queda de juros, que está basicamente consolidado, a gente tem hoje um Congresso que tem sido aliado do governo na pauta econômica. No ano passado, a gente aprovou em um governo, sem base parlamentar, ainda com um debate político extremamente polarizado, se conseguiu aprovar uma reforma da Previdência que seria impossível de aprovar há 2, 3, 4 anos atrás. Então, isso mostra uma certa maturidade, e eu acredito, enfim, novamente, quando a gente fala de governo, eu vejo muitos amigos meus falando de governo como um terceiro ator, o governo. Na verdade, quer dizer, não existe ajuste fiscal de governo. Existe o ajuste fiscal que nós, como sociedade, precisamos fazer e que a gente precisa intensificar e continuar esse debate no Congresso. Então, a PEC emergencial, eu acho que é a mais fundamental para esse curto prazo. É claro que, do ponto de vista de brasileiro, do ponto de vista de ambiente de negócio, a gente sabe que uma das medidas mais importantes é a reforma tributária. Porque quem é empresário nesse país sofre. Sofre com insegurança, sofre com a regra complexa e com um sistema tributário tão complexo que ninguém entende. Tem que ter um batalhão de contadores para entender o sistema tributário. Eu próprio não entendo e converso todos os dias com o secretário da Receita Federal para a gente ter um diálogo melhor para entender como funciona o sistema tributário. Então, PEC emergencial e, no mesmo período, ou logo depois, a reforma tributária. Se esse país começar... E a minha posição é, a gente não vai fazer uma reforma tributária que vai resolver todos os nossos problemas da área tributária, mas a gente precisa começar a andar com essa agenda, porque é essencial para esse novo país que precisa incentivar o empreendedorismo. Deixa eu voltar a um tema que você mencionou, daí volto a você, Fábio. Você mencionou essa nova realidade de juros baixos, taxa longa, 3%, 3 e pouco, a curta bem mais baixa. Isso traz algum desafio adicional para a gestão da dívida pública? Hoje, o investidor estrangeiro que comprava os papéis longos, ou local, que está saindo da renda fixa, indo para a Bolsa, para a renda variável, qual é o desafio que você tem na gestão da dívida pública nesse novo cenário que a gente está vivendo? Tenho que responder, né? É a ideia, né? Olha só, até agora não teve grandes problemas. Até agora, o que a gente teve foi uma queda de juros muito forte, que ninguém esperava no nível, ninguém esperava que o Brasil hoje estaria com a Selic a 4,25, ninguém tinha esse cenário um ano e meio atrás. E, consequentemente, isso, como a dívida pública do Brasil ela é muito curta, e grande parte dela está ligada à taxa de juros de mercado, taxa flutuante. Então, basicamente, quando eu tenho uma queda muito rápida de juros, que foi o que aconteceu, isso afeta mais ou menos 60% da minha dívida, incluindo as operações compromissadas do Banco Central. Então, eu tenho hoje quase 60% da dívida que ela é financiada a cada 12 meses. Ela é afetada pela taxa de juros de curto prazo. E com essa taxa 4,25, isso trouxe um efeito enorme em queda do serviço da dívida. Só que agora eu tenho um novo desafio, que eu acho que esse é o seu ponto, Eduardo, que é... Tudo bem, mas caiu muito e vocês agora vão ter que competir com, enfim, com debêntures do setor privado, com ações de empresas boas. Isso, de fato, é um desafio, porque chega um ponto que, mesmo que o Banco Central corte juros, vai chegar um ponto que eu não consigo mais cortar o juro do ponto de vista de leilão do título do Tesouro. Como é que isso se materializa? Nos leilões, a gente tem um título LFT, que é um título de 6 anos, que a taxa de juros é Selic. O que é que vai acontecer eventualmente em algum momento? O mercado pode começar a pedir um prêmio na LFT. Tá? Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer é a gente começar a ser muito mais comedido nos leilões, não é? À medida que o mercado começa a pedir um prêmio. Mas mesmo esse prêmio, como com a Selic baixa, vai ser um prêmio pequeno, Então, assim, a gente não tem, do ponto de vista da administração da dívida pública, a gente está numa situação muito confortável, que a gente tem um colchão de liquidez muito grande. Então, eventualmente, a gente se dá o luxo de fazer uma transição para esse novo modelo. Esse novo Brasil é um país de juros baixos. Ninguém sabe exatamente qual é o juros de equilíbrio, mas é um país de juros baixos e a gente vai poder fazer essa transição e, eventualmente, se nessa transição ou no futuro a gente tiver que pagar um prêmio pequeno nos títulos de curto prazo,
isso quem vai definir é mercado. Mas a gente não tem nenhum problema, zero de problema com dívida pública. A dívida pública é bem aceita, é segura, e, novamente, a gente está numa situação extremamente confortável, que é hoje um país que tem uma dívida pública bruta, que é muito maior do que era em 2013. Novamente, em 2013, a dívida pública bruta era 51,5% do PIB, e hoje ela é 75,8%. E o serviço dessa dívida está caindo para o que era em 2013, apesar da dívida, do endividamento ser muito maior. Então, essa situação extremamente confortável. Significa que o dever de casa foi feito? Não. Se a gente começar a fazer tolice, se a gente achar que o ajuste fiscal foi feito e começar a aumentar o gasto, principalmente o gasto obrigatório, todo esse cenário bom vai embora em 1 ano, 2 anos. Então, a gente precisa ficar vigilante e aprovar as medidas que estão no Congresso. Na realidade, pode ser até uma oportunidade para prolongamento da dívida, né? Fábio, vamos pegar esse ponto aqui. Hoje a inflação comportada, ninguém está com preocupação de inflação, isso dá a todos uma segurança muito grande de que esse patamar de juros baixos, estou falando principalmente de juros real, é uma coisa que veio para ficar no Brasil, isso vai ter profundos impactos, já está tendo no funcionamento da economia. Mas também se fala muito da maior potência da política monetária. Hoje, com menos juro, você tem um mesmo efeito, um efeito maior. Explica isso para a gente, e o que é necessário para que a gente continue nesse cenário que a gente tem hoje. Obrigado, Edu. Aumento da política monetária, lógica que a gente tem disso daí, é uma lógica que veio lá desde da reforma da TLP, tinha um ministro da Economia legal, o secretário do Tesouro meio xarope, o cara da SPE era boa pinta, eu lembro. Boa, né? Então, a ideia é você realocar o crédito do setor direcionado para o setor livre. A gente nota que efeitos do juro primário, da Selic, sobre os juros do crédito livre é bastante importante, sobre o crédito direcionado quase não tem efeito. Então, agora, quando você mexe nos juros primários, na Selic, você está afetando todo o canal de crédito. Como o presidente Roberto coloca, a gente está fazendo mudanças também atualmente no Banco Central, não só na quantidade de água que a gente coloca no cano, mas em alargar o cano da política monetária. Então, você mexe um pouco os juros, você afeta diferentes ramos da economia, você tem mais competição e você tem canais para diferentes áreas produtivas. Então, essa é a lógica disso. Isso funciona tanto para cima quanto para baixo. Em termos de efeito, que se liga ao que você colocou, então agora, como a gente acredita que a taxa está estimulativa, ela está abaixo do neutro, está estimulando a demanda, a gente pode ter um efeito maior. E isso eu acho que é importante se colocar quando se pensa em cenários para o futuro, que é a primeira questão que você colocou. Então, é normal, como economista, a gente responder meio mal-humorado, falar, não, tem um monte de crises, tem essas dificuldades, o Mansur reclama que não pode fazer bobagem, não sei o quê. Mas tem 1000 condições aí colocadas na economia, e uma delas, o juro abaixo do neutro, estimulando a demanda com força de política monetária, e toda se quiser, essa limpeza, essa destruição criativa que está acontecendo, empresas sumindo, empresas aparecendo, regra do jogo, para fazer a economia vir com força. Eu acho que o aumento do poder da política monetária vai nessa direção, que é uma coisa que você não pode desprezar, já foi desprezado no passado e faz a economia crescer muito mais vigorosa do que se imagina. Deixa eu trazer mais um elemento nessa conversa. Aqui, câmbio. Eu sei que tem muita polêmica em torno da discussão de taxa de câmbio, mas hoje o que a gente está vendo? Um câmbio mais depreciado, a inflação sob controle, e essa desvalorização cambial não foi acompanhada de um aumento de prêmio de risco no país, coisa que a gente viu várias vezes no passado. Então, é uma moeda mais desvalorizada com os prêmios de risco no low histórico. Isso devemos ver simplesmente como algo positivo para o crescimento econômico? Então, tipicamente, no Brasil, o câmbio depreciado significava menos crescimento econômico, mas a razão da depreciação, como você colocou, era outra, que não tinha nada a ver com o câmbio, com redução de carrego, de carry da moeda, tinha a ver com o prêmio de risco ter subido. Então, o CDS subia, de alguma
crise né, pegava nacional, às vezes ligada ao laudo fiscal, e daí contaminava o câmbio, o CDS, então destruía um pouco da produção do Brasil, mas não tinha nada a ver com a depreciação propriamente dita. O que está acontecendo agora, como você colocou, não, as coisas estão andando para lados distintos. De um lado, você vê CDS, risco Brasil caindo, do outro, depreciação. Então, a causa da depreciação não é aumento de risco, são coisas distintas. É, como sempre, difícil saber o que está acontecendo. A única razão mais clara é essa mudança de juros mesmo, de ter deixado de ser uma moeda para especular e agora é uma moeda de funding que você usa para comprar outras moedas para especular nas outras. Então, esse é um efeito que tem carregado a moeda por bastante tempo. Então, nesse sentido, isso não impacta negativamente o crescimento, muito pelo contrário. Eu tenho que encerrar dizendo que, para o Banco Central, a gente não tem nível de câmbio, ele flutua, ele vai para onde ele tiver que ir, as intervenções são só para evitar problemas de funcionalidade de mercado. E nível de reserva, Fábio? A gente tem um nível ótimo, estamos no nível ótimo, como que a gente vê a questão do nível de reservas internacionais? Eu adoro esse tema, eu escrevi uns trabalhos acadêmicos, e daí eu sempre adoro sair falando sobre as coisas que eu fiz e ninguém leu, nunca vai ler na vida. O fato para pensar em nível ótimo de reserva, é aquele jogo equivalente a um seguro, que você fala, deixa eu ver a chance de eu ter um problema, e daí reservas vão me ajudar. Essa chance tem diminuído no Brasil, e o CDS, de novo, é um bom termômetro. E, do outro lado, o custo do seguro que tem a ver com o diferencial de juros. E o que a gente nota é que ambas as variáveis mexeram. Tem outros fatores ali, mas os dois principais são esses. De um lado, redução de probabilidade de sinistro, do outro lado, redução de prêmio do seguro. A gente, de vez em quando, a gente volta e analisa e está parecendo que o nível está legal. Então, não é uma coisa, uma agenda, a gente tem que alterar, não sei o que, está parecendo algo confortável da forma como ele está. Bacana. Deixa eu voltar para o Mansueto, para o nosso fiscal, para um tema aí que preocupa todos nós, Mansueto, talvez até menos pelo impacto macro do fiscal e mais porque impacta a vida de todo mundo, que é a situação dos governos estaduais, que é um tema que eu sei que você está muito envolvido. Esse é um tema que traz complexidade também para a discussão política no Congresso, sobretudo quando você tem que aprovar reformas. A gente está vendo essa semana os governadores pedindo para flexibilizar limite de endividamento, reduz primário, deixa endividar mais. Então, a pergunta é, qual a estratégia, como é que vocês estão encaminhando essa discussão com os estados e o que a gente pode esperar e o papel do famoso Plano Mansueto que está em discussão? Vamos lá, por parte. Primeiro, eu vou falar do ponto de vista macro. Para o problema dos estados se tornar um problema macro, a gente teria que ter um problema com o Estado de São Paulo. Há cerca de 2, 3 meses atrás, eu estava numa reunião com economistas de mercado e eles me fizeram essa pergunta. Eles perguntavam, há risco do problema dos estados piorar? Aí eu dei a seguinte resposta, não há risco de piorar porque já piorou. Aí eles todos riram, eu expliquei. 86%, quase 90%, 86% da dívida de todos os estados do Brasil junto à União está concentrado em 4 estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Desses 4 estados, São Paulo, este estado, responde por 46% do endividamento. São Paulo tem nota B, está pagando o serviço da dívida em dia. Os outros 3 grandes estados, que respondem por 40% da dívida de todos os estados do Brasil junto à União, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não estão pagando a dívida. Então, não tem como piorar, porque eles já não estão pagando a dívida. Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal. Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão tentando entrar no regime de recuperação fiscal. O Rio Grande do Sul, o governador, que é um rapaz jovem, 34 anos, 35 anos, aprovou várias das medidas necessárias para ingressar no regime de recuperação fiscal, está negociando com a gente, mostrando, enfim, a economia de todas as reformas que foram feitas ao longo do ano passado. É provável que ele consiga entrar. Minas Gerais tem um governador também novo que foi eleito, que está querendo fazer o ajuste fiscal,
mas ele ainda não conseguiu aprovar nenhuma das medidas necessárias para ingressar no regime de recuperação fiscal. Por quê? Por falta de vontade dele? Não, porque ele ainda não construiu o consenso político na Assembleia para aprovar as medidas. E aqui eu vou chamar a atenção de algo que eu sempre falei: ajuste fiscal, seja no Estado, seja no governo federal, em uma democracia, passa necessariamente pelo Poder Legislativo. É preciso construir consenso político para ajuste fiscal, porque não tem orçamento certo nem errado. O orçamento é, por definição, uma peça política. Se o orçamento vai sair com déficit ou superávit, depende de nós, depende do consenso político que se cria junto ao Legislativo para fazer o ajuste fiscal. Minas Gerais ainda não conseguiu esse consenso. Só que Minas Gerais tem uma liminar do STF desde 2018 que dá direito ao Estado não pagar o serviço da dívida. Rio Grande do Sul também tem essa mesma liminar, mas Rio Grande do Sul possivelmente já está bem próximo de ingressar no regime de recuperação fiscal. Então, respondendo à pergunta, eu não vejo risco macro. Se a gente pegar todos os outros estados, tirando os 4 grandes, pegar os outros 23 estados do Brasil, desses, eu tenho mais ou menos 10 estados com nota A e B. Então, eu tenho 13 estados com nota C. E esses estados é que o PEF, vou falar agora o meu nome, não gosto, mas o Plano Monseto vai pegar. E eu não tenho medo do plano, porque, primeiro, tem um acordo político. Eu acho que a gente consegue votar e aprovar em março e abril. E, segundo, é um plano que a gente construiu da seguinte forma: governador, me prove que o senhor vai fazer o ajuste fiscal da maneira que o senhor decidir até o final do seu governo, de tal forma que o senhor vai recuperar a nota B, que o qualifica para pegar um empréstimo garantia da União, e o senhor terá direito ao empréstimo hoje, mas parcelado. Então, cada ano, a gente vai ver se, de fato, os indicadores do Estado estão melhorando. Se não, ele não terá direito às parcelas adicionais. Vamos fazer aqui uma hipótese heróica. Vamos supor que todos os estados que possam usufruir desse plano entrem, prometam fazer o ajuste fiscal e, depois de um ano, nenhum deles faça. A nossa perda seria 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais é o que eu deixo hoje de receber de um estado que tem liminar. De 2 estados que tem liminar, dá um pouco mais de 8 bilhões de reais. Então, é um plano assim, que o governador de um estado só vai usufruir do benefício do crédito para investimento se ele conseguir fazer o ajuste fiscal, porque a liberação é parcelada. Isso nunca aconteceu no Brasil. E aí eu vou colocar, com muito cuidado, com muito respeito, um terceiro ator na mesa que é essencial, que é a justiça. O meu relacionamento com estados depende não só de leis, mas depende também da interpretação da lei. E, nesse caso, no ano passado, por exemplo, eu fui 3 vezes ao Supremo Tribunal Federal com o Estado de Minas Gerais, pedir ao Supremo defender a liminar que o Supremo tinha dado ao Estado de Minas para não pagar o serviço da dívida. O Estado de Minas conseguiu essa liminar quando não queria fazer o ajuste fiscal. No ano passado, eu fui 3 vezes ao Supremo defender o Estado de Minas o direito de não pagar o Tesouro, porque ele estava num caminho, era um primeiro ano de governo, estava num caminho de tentar fazer o ajuste fiscal. Infelizmente, na semana passada, eu mandei para o Supremo um ofício levantando dúvidas da capacidade de Minas fazer o ajuste fiscal, porque, nesse mesmo momento que a gente está discutindo o ajuste fiscal, o governo de Minas encaminhou para a Assembleia um aumento pequeno de 41% em 3 anos para uma parte do funcionalismo público. Eu tenho que colocar isso na conta. Não é questão de ser boa ou má vontade, é que a gente tem que colocar na conta. Quando coloca na conta, o desafio, o ajuste fiscal fica muito mais difícil. Então, assim, tem um terceiro ator que é muito importante, que é a Justiça, que é o Supremo. E a questão de diálogo, não é questão de leis, é questão de fato de diálogo. A gente tem que ter um bom diálogo com o Supremo para saber separar casos de estados que querem fazer ajuste fiscal e de casos de estados que não querem fazer ajuste fiscal, mas ganham o benefício de não pagar o serviço da dívida. Eu não tenho uma solução pronta para isso, mas, novamente, eu estou tendo uma discussão muito madura com o Parlamento, com o Rodrigo Maia, que vai estar aqui mais tarde, com o deputado Pedro Paulo. Então, a situação que eu acho é o seguinte: o pior dos estados já passou. A questão de limite, isso não vai mudar. E aí eu vou até dar uma notícia aqui, para deixar bem claro algo que, de fato, a gente vai mudar. Minha intenção agora é que a gente não tenha mais meta para governos subnacionais, porque isso não faz o mínimo sentido.
O governo federal não tem como definir uma meta de economia para governo subnacional, para Estado, porque o governo federal ele não tem controle da despesa e receita dos estados. Eu não posso ficar o ano todo preocupado com a meta dos estados do Brasil e chegar em novembro, começar a ligar para o governador do Rio Grande do Sul, para o governador de São Paulo, falando o seguinte: olha, arrecada mais aí no seu estado, ou então não gasta tanto, porque senão a gente não vai cumprir a meta de subnacionais. Isso não faz o mínimo sentido. Eu já tenho conversado há bastante tempo... Da meta primária consolidada. A meta primária consolidada. O que a gente pode ter é o seguinte: indicador de resultado primário dos estados. Porque o que, de fato, o governo controla no relacionamento com o Estado são duas coisas, e uma parcial. Limite de crédito. Limite de crédito é o governo federal que define. E o limite de crédito que a gente vai definir para esse ano é o mesmo de 2019, que foi o mesmo de 2018. Então, isso está controlado. A gente não está abrindo porta alguma. Vai ser o mesmo limite de 2019 e de 2018. A outra parte que determina quantos estados têm que economizar para pagar a União, que leva eles a economizar e a ter um primário, é o serviço da dívida. Mas esse eu não tenho controle do serviço da dívida, porque vários estados conseguem eliminar para não pagar o serviço da dívida. E eu não posso chegar para um juiz ou para o Supremo falar o seguinte: olha, ministro, não dá essa liminar, porque senão vai afetar a meta de primário. Eu não tenho poder para isso. Então, a gente tem que ser muito claro o seguinte: o governo federal ele consegue estabelecer meta de primário para ele, governo federal, e para estatais federais. E ele deve ser cobrado pelo TCU. Deve ser cobrado. Mas a meta de setor público consolidado, ela tem que ser entendida como um indicador. Eu não posso ser cobrado, não tenho como ser cobrado, se no último mês do ano, São Paulo e Rio Grande do Sul decidem gastar mais porque tem dinheiro, isso afeta a meta dos subnacionais. Então, meta de subnacional daqui para frente, meta de resultado primário dos estados daqui para frente não será meta, será indicador de resultado primário. Terá um indicador de resultado primário o setor público. Agora, meta é governo federal. E, você tem previdência dos estados. Qual é a possibilidade disso ser aprovado? Aí, assim, novamente, o que aconteceu no final do ano, para mim, foi uma grande surpresa, que a gente viu vários estados avançando na reforma da Previdência, inclusive com medidas, às vezes, mais duras que do governo federal. Por exemplo, o Rio Grande do Sul aprovou a reforma da Previdência, Rio Grande do Sul entrou no STF pedindo para ele ter uma regra um pouco mais dura do que a do governo federal, para o caso de militares. Quem mais aprovou a reforma da Previdência? Goiás aprovou a reforma da Previdência, Alagoas aprovou a reforma da Previdência, Piauí, Ceará. Então, a gente teve mais ou menos 6 ou 7 casos de boas reformas de previdências nos estados que foram aprovados seguindo as mesmas regras do governo federal, inclusive com o estabelecimento de idade mínima. Em alguns outros estados, a reforma ainda está por vir, ou foram reformas muito marginais. Mas eu acho o seguinte, que mesmo nessa área, tem me impressionado os estados começarem, não esperarem pelo governo federal e já estarem andando com proposta de reforma da Previdência. São Paulo não conseguiu aprovar, teve uma liminar da Justiça que parou um pouco o trâmite aqui na Assembleia, mas eu espero que São Paulo retome a reforma da Previdência esse ano. Então, novamente, eu acho que o caos dos estados, o pior desequilíbrio fiscal dos estados já passou. A gente ainda tem muito problema, tem vários estados ainda sem pagar o serviço da dívida, mas, pelo menos agora, a gente vê os estados, de fato, tomando medidas concretas para fazer o ajuste fiscal. No ano passado, a gente teve uma pressão muito grande para liberar crédito, para aumentar espaço para crédito, sem condições, e a gente tranquilamente disse não e falou que aquilo não iria acontecer. Então, acho que foi assim, eu acho que o pior já passou. Os estados agora, claro, tem desafio político, tem que construir consenso político para aprovar reformas, mas eu acho que isso está melhorando. Mais uma pergunta de fiscal, antes de voltar ao Fábio. Orçamento impositivo, isso é um problema? Hoje a gente está vendo muita discussão sobre questão de orçamento impositivo, isso vai trazer mais rigidez, isso muda o relacionamento entre o executivo e o legislativo. Qual é o real impacto de orçamento impositivo? Vamos lá, deixa eu explicar rapidamente. Primeiro, que o orçamento impositivo eu acho muito bom. Eu, como secretário de Tesouro, se vocês me perguntarem, você gosta do orçamento positivo? Eu gosto muito, porque eu acho que quem tem que definir orçamento no país é o Congresso Nacional. São os parlamentares que são representantes legítimos da sociedade. Eu não quero que nenhum burocrata tenha o poder de decidir como o dinheiro será gasto. E isso, quando a gente estava lá no Ministério, teve uma vez que eu recebi uma ligação de alguém enfim, de um ministro, falando o seguinte: olha, eu preciso de 800 milhões para a área tal.
Aí eu me lembro que eu falei, ministro, eu tenho uma boa e uma má notícia para o senhor. A boa notícia é que tem o dinheiro, a má notícia é que eu não vou liberar. Aí ele falou, como assim? Eu falei, olha, o senhor tem que levar isso para a junta de execução orçamentária, o senhor tem que apresentar o pleito, a gente vai encaminhar ao Congresso e eu vou pagar de acordo com o que estiver no orçamento. Ele falou, mas antes o secretário do Tesouro fazia isso. Eu disse, olha, mas mudou. Então, assim, a gente respeitar o orçamento é muito importante. E o que tem me impressionado é que as pessoas não conhecem o orçamento. As pessoas não têm a mínima ideia do orçamento que começou a ser executado nesse mês de janeiro. Orçamento impositivo não é problema. Agora, tem um problema, sim. No que foi aprovado do orçamento impositivo, a gente tem 2 problemas. Primeiro, é uma coisa chata, eu vou tentar explicar, é a classificação da despesa. A despesa é classificada de várias formas. Tem uma parte da despesa que é classificada como discricionária e outra não. E nessa passagem, enfim, da aprovação do orçamento desse ano, várias despesas discricionárias foram classificadas como emenda do relator. Ou seja, para ser executado, o relator tem que dar permissão. E isso engessou o orçamento. Engessou a ponto de, em janeiro, o resultado primário que eu vou divulgar depois do Carnaval vai ser espetacular. Vai ser espetacular, porque teve uma receita muito grande, que a gente ainda não sabe se é recorrente ou não, mas a despesa foi muito baixa. E a despesa foi muito baixa porque, da forma que o orçamento foi aprovado, isso não tem nada a ver com o impositivo, mas a classificação que se fez da despesa, a gente não consegue pagar as contas. Então, isso tem que mudar. A outra coisa importante, isso deve valer para empresas também, uma coisa é orçamento. Você começou o ano, você coloca na sua empresa quais serão os seus gastos principais. Outra coisa é caixa. Imagina que você começa o ano e você coloca na sua empresa que você vai construir 2 fábricas novas. E, por algum motivo, aquilo não anda, chega no final do ano, você tem o caixa que você tinha separado para construir as fábricas novas, mas você precisa usar o caixa para outro investimento, porque as fábricas não foram construídas. Você tem flexibilidade na empresa de realocar o seu caixa, que estava vinculado a um projeto, para outro tipo de investimento, enfim, para uma aplicação financeira. Aqui no orçamento positivo tem que dar essa liberdade, porque eu não posso vincular todo o meu caixa com o que está no orçamento, porque corre o risco de eu aprovar a construção de uma ponte em um estado, chegar ao final do ano, a ponte nem começou e o financeiro está parado e o Ministério precisa do dinheiro para outra coisa. Isso, nós estamos conversando com o Congresso e nós vamos mudar a LDO para permitir isso. Tá bom. Eu recebi várias perguntas aqui, eu acho que diversas delas já foram cobertas pelo nosso bate-papo aqui, a questão tributária, previdência estadual. Tem uma aqui, Fábio, que eu queria passar para você, que vem, é o seguinte: Fábio, a transmissão do hiato para a inflação aumentou, diminuiu ou não se alterou nos últimos anos? Essa se liga direto com o aumento da potência da política monetária. A resposta é, o que a gente acredita que aumentou. Dos juros para o hiato e do hiato para a inflação. Evidências, por enquanto, muito poucas, mas a gente tem uma crença e tem algumas evidências que isso de fato está acontecendo. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do painel. Eu queria fazer mais uma pergunta a você, Fábio. Você passou o último ano no Banco Mundial. O Fábio era o diretor brasileiro do Banco Mundial. E a pergunta que eu quero lhe fazer é, dessa sua experiência, desse período recente no Banco Mundial, como é que você vê a imagem do Brasil nos organismos internacionais, entre os investidores com quem você conviveu, e, mais especificamente, essa questão ambiental? Você percebe isso como um problema na imagem do país, dado que você até alguns meses atrás estava ainda lá em Washington nos representando no Banco Mundial? Então, queria que você passasse um pouquinho sobre sua visão sobre esse tema. Obrigado. Brasil, extremamente importante para o organismo internacional. Questão ambiental, eu vejo, em parte, a gente pego por uma armadilha, como é de se imaginar, o Banco Mundial, quando se vai discutir ambiente, natureza, está no extremo do tipo, quando você calcula preço ótimo do tonelada de carbono,
se obtém que tem custos para a economia e tem benefícios para o meio ambiente, você chega em números, a tonelagem de carbono deve custar $40, o Banco Mundial eles vão defender $400, uma preocupação com o meio ambiente extrema. E, nesse sentido, de fato, a imagem do Brasil saiu um pouco machucada. O lado bacana é que é muito fácil reverter e o Brasil tem todas as condições para estar do lado certo do debate e ganhar muito com a questão ambiental. Então, se a gente consegue avançar nessa questão de precificar carbono, o Brasil é quem oferece limpeza de ar. E é uma questão de pragmatismo. A minha impressão é que o governo já entrou nessa, já percebeu, e a gente vai sair bonito nisso daí. É um dos raros casos que aquela história de transformar limão em limonada parece que é verdade mesmo. Excelente. Bom, o nosso tempo esgotou, agradecer muito a presença de vocês dois, pelo excelente bate-papo e, sobretudo, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí no Ministério da Economia, Banco Central, em favor do nosso país. Muito obrigado pela presença de vocês. O BTG Pactual é focado em investimentos há 37 anos. Presente nos principais centros financeiros do mundo. E que apresenta resultados consistentes ano após ano. Um banco inovador e com excelência reconhecida. Melhor time de research do Brasil e da América Latina. Melhor banco de investimentos do mundo em países emergentes. Há 2 anos, o melhor gestor especialista do Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, o melhor private banking do Brasil. Desde 2018, o melhor banco para se investir na categoria digital. Mas a confiança de clientes e parceiros, esse sim, é o nosso maior prêmio.